Vamos estudar agora o princípio da inércia. A primeira coisa que eu gostaria de discutir com você é essa palavra princípio. Princípio é uma afirmação que pode ser evidenciada experimentalmente, mas que ninguém consegue justificar ou provar, tá certo? Então, nós vamos discutir aqui várias situações cotidianas. Vou descrevê-las, vou analisá-las, mas eu não vou justificar porque elas acontecem, ok? Imagine então que eu tenho aqui um apoio. E sobre esse apoio, eu tenho aqui um bloquinho, tá? Minha pergunta para você aqui é: esse bloquinho, ele vai iniciar movimento ou ele vai permanecer em repouso? Ele vai permanecer em repouso. Então a gente pode falar, de maneira geral, que se num dado instante um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Ok? Agora, uma coisa que você pode ter percebido é repouso em relação à Terra. Sim. Gente, quando nós estamos utilizando o princípio da inércia, o referencial que eu utilizo é a Terra. Tá? Aliás, para ser mais geral, o princípio da inércia é uma das 3 leis de Newton. Toda vez que você for utilizar as leis de Newton, o referencial é a Terra. Isso aí é uma imposição que Newton fez, tá? Que toda vez que você for usar os seus princípios, o referencial tem que ser a Terra. Então, um corpo que está em repouso em relação à Terra tende a permanecer em repouso em relação à Terra. Só que eu gostaria de analisar melhor essa palavra tender. O que é tender? Dá uma olhadinha de novo na nossa situação do bloco em cima do apoio. Se eu chegar aqui, né, e uma pessoa empurrar esse bloquinho, ela vai aplicar uma força para cá, certo? E aí o bloquinho pode entrar em movimento, tá? Na verdade, nesse caso, o que acontece? Ele aplica uma força, a resultante, que antes era 0, passa a ser diferente de 0 e o corpo entra em movimento. Então, vamos falar um pouquinho da palavra tender. O que é tender? Tender, normalmente no dia a dia, a gente interpreta como sendo algo que vai acontecer se nenhum fato novo aparecer. Tá? O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você o seguinte: se, no nosso caso aqui estudado, não tiver força aplicada, ele tende a permanecer em repouso. Agora, se eu aplicar uma força, a resultante passa a ser diferente de 0 e ele entra em movimento. Então, nesse contexto de estudar movimento, como é que a gente pode interpretar tender? Tender vai ficar se a resultante for 0. Se a resultante for diferente de 0, o corpo que está em repouso entra em movimento. Vamos estudar agora a segunda parte do princípio da inércia, que diz que se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, tá? Bom, para estudar essa situação, vamos analisar um caso em particular, tá? Mais uma vez, vamos pegar aqui um apoio, certo? Um apoio horizontal e vamos lançar um corpinho aí, tá certo? Quando você lança um corpinho, por exemplo, com uma certa velocidade assim, o que normalmente acontece? O que normalmente acontece é que a velocidade do corpo vai diminuindo, certo? E vai diminuindo até o corpo parar, tá? Então, ao contrário do que eu falei aqui em cima, aliás, ao contrário do que falou o princípio da inércia, o corpo não permaneceu em movimento retilíneo uniforme. Ele foi em movimento retilíneo sim, só que ele retardou até parar. Ok? Só que aí eu gostaria que você percebesse. Olha, vamos dar uma olhada no princípio.
se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que é tender? Vai ficar, se a resultante for zero. Aqui, nesse movimento estudado, a gente tem atrito, tá? Que faz com que a resultante seja diferente de zero, ok? Pensa o seguinte, imagine que você jogue o corpinho aqui com a mesma velocidade inicial, só que reduza o atrito. O que vai acontecer? Ele para um pouquinho mais longe, certo? Ele não vai parar aqui, ele para um pouquinho mais longe. E se eu jogar de novo com atrito mais reduzido ainda, com a mesma velocidade inicial, o que acontece? Ele para um pouquinho mais longe. E se por acaso eu tirar o atrito do solo e jogar, o que vai acontecer? Ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme e não vai parar. Então, ó, se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. O que é tender? Vai ficar, se a resultante for igual a zero. Ok? Bom, então, numa linguagem informal, é isso que diz o princípio da inércia. Se num dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se num dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que é tender? Tender é vai ficar, se a resultante for igual a zero. Nós podemos escrever o princípio da inércia de uma forma mais matemática e formal. Então vamos começar. O que quer dizer tender mesmo? Vai ficar, se a resultante for igual a zero. Ok? Se a resultante de um corpo é zero, o que acontece? Um corpo em repouso fica em repouso, um corpo em movimento fica em movimento retilíneo uniforme. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que repouso ou MRU são as situações na qual a velocidade vetorial é constante. Ok? Então o que nós podemos dizer? Podemos dizer que se a resultante é zero, com certeza a velocidade vetorial é constante. Tá ok? O que eu gostaria de chamar a atenção é que isso aqui é um 6 somente 6. Isso aqui é uma biimplicação. Vale a ida, vale a volta. O que isso quer dizer? Se a resultante é zero, a velocidade vetorial é constante. Agora, se eu souber que a velocidade vetorial é constante, com certeza é porque a resultante é zero. Agora, só para detalhar aqui. Quando é que a velocidade vetorial é constante? Ela pode ser constante igual a zero e ela pode ser constante diferente de zero. Constante igual a zero, o corpo está em repouso. Constante diferente de zero, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, ó, vamos fazer um exercício de lógica aqui. Se a resultante é zero, com certeza a velocidade vetorial é constante. O corpo pode estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso é uma coisa importante. É possível ter movimento com resultante zero, desde que seja movimento retilíneo uniforme. Agora, quais são as situações nas quais a resultante é zero? Primeira situação, quando não existirem forças aplicadas no corpo. Ok? E segunda situação, quando tem força aplicada. Entretanto, a soma vetorial das forças seja zero. Por exemplo, se um corpo estiver distante de qualquer planeta, não tem nenhuma força aplicada nele. Ok? Aí cai nesse caso. Agora, se por exemplo, o corpo estiver sobre o apoio, as forças aplicadas são o peso e a normal. Se você fizer a soma vetorial dessa força com essa, elas se equilibram. A soma vetorial das forças é zero. Tá? Bom, agora só um nome para você. Resultante zero é sinônimo de equilíbrio. Ok? Então vamos fazer o raciocínio de novo. Se estiver em equilíbrio, a resultante é zero. Com certeza a velocidade vetorial é constante. Ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Repouso, só para você saber, é chamado de equilíbrio estático.
MRU é chamado de equilíbrio dinâmico. Ok? Então, pessoal, importante, se a resultante é zero, o corpo está em equilíbrio, a velocidade vetorial é constante. Ou o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se a resultante é zero, ou essa situação de repouso ou MRU. O que eu posso concluir? Que para qualquer outro movimento, e aí eu cito movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo retardado, movimento curvilíneo uniforme, movimento curvilíneo acelerado, movimento curvilíneo retardado. Para qualquer um desses movimentos, necessariamente a resultante tem que ser diferente de zero.